Muitas vezes perguntam para gente que é do campo da esquerda, e no nosso caso aqui, no campo da esquerda radical, o que a gente precisa fazer para mudar o mundo? O que a gente precisa fazer para que as coisas aconteçam de uma maneira diferente? E a gente sempre fala aqui no Blá Blá, e esse é um discurso que não é meu, esse é um discurso que ele é antigo, muito mais antigo, inclusive, do que teóricos comunistas. Muita gente, você vai ver muita gente falando que a melhor maneira da gente se mudar o mundo é se a gente se organizar socialmente. Principalmente no mundo capitalista, em que o poder político das pessoas ele é diferente. Se você pega uma pessoa muito rica, um dono de uma empresa, ele tem muito mais poder do que um trabalhador que trabalha naquela mesma empresa, porque a diferença econômica, a diferença de dinheiro que essas pessoas têm, cria um sistema que é desigual. Então, o emprego para mim, que sou um trabalhador, ele é muito mais valioso para a minha sobrevivência do que o meu papel dentro da empresa de alguém. E isso cria uma relação desigual. E essa relação desigual ela pode ser resolvida de algumas maneiras, e uma das maneiras, por exemplo, é a construção de sindicatos em que os funcionários se organizam, porque daí eles ganham uma unidade muito maior e eles tentam dar uma equilibrada nesse peso. Uma outra forma possível é a existência de regulamentação dizendo o que aquele cara forte pode ou não fazer com a pessoa mais fraca. E a mesma coisa acontece quando a gente fala de política per se, quando a gente está falando da atuação política de membros da sociedade. Então a gente já apresentou aqui no Blá Blá, são dados conhecidos, apresentados por um monte de gente, que pessoas muito ricas exercem uma pressão política muito maior do que pessoas muito pobres, por exemplo, financiando campanhas de candidatos que vão defender seus interesses de maneira desproporcional em relação ao resto da população. É por isso que no Congresso Nacional hoje, do Brasil, a gente tem a bancada do agro, a gente tem a bancada da bala, que representam interesses que não são os interesses da população. E hoje, na verdade nos últimos 30 dias, e hoje é dia 24/2/2026, nós tivemos uma amostra em um caso específico que está acontecendo na Amazônia nesse momento, em que uma mobilização social causou uma mudança de postura do governo em relação a como empreendimentos vão acontecer na Amazônia e principalmente que esses povos, essas pessoas que moram lá, precisam ser escutadas nesse processo. Quando a gente fala que mobilização social realmente pode fazer alguma diferença, nós tivemos alguns exemplos e esse é mais um exemplo em que a população de Santarém, tanto que morava lá anteriormente, que não são dos povos originários, quanto dos povos originários, se organizaram e, ao se organizar, conseguiram fazer pressão, e essa pressão pública, essa pressão que apareceu nas redes, essa pressão que teve apoio de determinados políticos, resultou na revogação de um decreto que ia resultar em mais mudanças no Rio, mais autorizações para grandes empresas mudarem os rios da região. Mesmo que seja momentaneamente, isso mostra uma força da população. Então, eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e a gente vai falar um pouquinho sobre Amazônia, um pouquinho sobre concessão e a gente vai falar também sobre desenvolvimentos e tipo de desenvolvimentos e como muitas vezes isso defende interesses individuais frente a problemas coletivos que vão surgir desse processo, tá? Então, vamos lá, vamos começar. A história de desenvolvimento da Amazônia é uma história que não data de agora. Então, se a gente voltar para década de 50, década de 60, construção da Transamazônica, o governo militar causando genocídio dos povos originários em função do desenvolvimento. Vamos ocupar a Amazônia. É um espaço muito grande do Brasil. As pessoas que vivem na Amazônia precisam desse tipo de desenvolvimento. Vamos construir estradas, vamos levar cidades, vamos construir a Zona Franca de Manaus, em Manaus para gerar desenvolvimento. A gente está vendo um fenômeno de ocupação de um espaço florestal muito grande realmente, por parte de um modelo de desenvolvimento muito baseado em investimento no agro e no investimento industrial em detrimento das questões ambientais. Então a gente já começa lá atrás com muito dinheiro gasto na construção da Transamazônica e todos os impactos que isso acaba trazendo para a população e principalmente para o meio ambiente. Então, o que a gente consegue perceber nesses momentos, nós temos muitos dados disso, é que a chegada desse modelo de desenvolvimento é uma chegada que, historicamente,
gera dois fatores. O primeiro é a destruição da natureza e o segundo é empobrecimento ambiental e da população. Esse desenvolvimento ele não é igual e ele não favorece a população. Então, por mais dinheiro que tenha se colocado na construção de estradas, por mais dinheiro que tenha se colocado nesse pseudo-desenvolvimento da Amazônia, o resultado final não é necessariamente a melhoria da qualidade de vida da população. Então, tem vários trabalhos que mostram como a hora que a estrada chega e a cidade chegam, isso faz com que o desmatamento exploda porque as pessoas chegam na área. Então você tem a estrada, o impacto ambiental causado pela estrada e depois o impacto ambiental da chegada das pessoas, com desmatamento, com mudança no estilo de vida, com mudança na qualidade de vida. E geralmente no Brasil, o que a gente está falando, principalmente, e isso continuou dessa época e vai se potencializar nos governos dos últimos 30 anos, é um investimento em um determinado tipo de desenvolvimento ligado ao agro. Então, o que a gente vê é muito crescimento de plantio de soja, e aí vai variar de região para região, tá, gente? Mas esses 3 tipos de agro vão chegar lá. Então, o que a gente vai ter é muito plantio de soja, o que nós vamos ter é muito plantio de milho, e o que nós vamos ter é muita criação de gado, dependendo do ponto da Amazônia que você vai ter. Você vai ter mais ou menos pressão em determinados lugares. E quando você começa a ter essa invasão da Amazônia principalmente, e aqui você pode trazer quem você quiser do agro, que os dados eles são comprovados. A partir do desmatamento de parte da Amazônia, então você tem essa expansão da fronteira agrícola, depois de destruir o cerrado inteiro. A gente sempre precisa lembrar, tá? A gente tem um bioma chamado cerrado que foi destruído para plantar soja no centro-oeste do Brasil. Então, depois de destruir o centro-oeste do Brasil, transformar o centro-oeste em grandes latifúndios de 20 famílias diferentes que mandam no centro-oeste brasileiro, e que estão acabando com o Pantanal. Se você não conhece o Pantanal, vá conhecer, não vai existir mais daqui a pouquinho. E eu não estou sendo catastrófico, os dados mostram isso, o Pantanal vai desaparecer nos próximos 15 anos. Então, se você não conhece o Pantanal ainda, corra para conhecer. Já não é o Pantanal que eu conheci e vai ser ainda pior. Então, o que a gente começa a ter é a expansão agrícola em direção à Amazônia, com campos de futebol, mais campos de futebol sendo desmatados todos os dias. E isso está diretamente ligado à produção agrícola. E tem uma coisa muito interessante, quando você vai conversar com os grandes produtores, eles falam, não, eu não desmato, tá, mas essa terra pós-desmatada, ela vira plantio de grandes produtores, sim. E eu não desmato é uma coisa bem complicada de se falar. E aí o que a gente está vendo agora é uma disputa muito interessante pelos rios. Então o que a gente começa a perceber é que quando você tem uma produção agrícola, e essa produção agrícola, por exemplo, é longe do Atlântico, e aí do outro lado você tem uma cadeia de montanhas que impede o escoamento dessa produção, então você não consegue ir para o outro lado, você não consegue ir para o outro mar, você tem que escoar pelo Atlântico, ou você tem que pagar tarifas para os outros países, que são os países do oeste da América do Sul, você precisa de uma maneira boa, segura e barata para transportar essa soja, esse milho, esse gado que são produzidos. E grande parte desse transporte hoje no Brasil ele é feito por transporte rodoviário. Numa região em que o transporte rodoviário é extremamente complicado, numa região em que as estradas não são boas e, além de tudo, é tudo muito longe. Então, a alternativa que sempre se discutiu para a região da Amazônia é que a gente deveria, o Brasil deveria, os produtores deveriam ter uma estrutura para usar os grandes rios amazônicos, as grandes bacias hidrográficas da Amazônia, para fazer o transporte dessa carga. E aí uma coisa que é importante a gente dizer é que essas hidrovias elas já são usadas pela população. Então a população que vive em Santarém, a população que vive na Amazônia desde sempre usou os rios como grandes estradas de transporte. Principalmente de transporte de pessoas, mas de transporte de carga também. A grande questão desse modelo de agro é que quando você tem essa construção, quando você tem essa discussão do uso das hidrovias, nós estamos falando de escalas diferentes. Então, se você está falando de produção de soja no centro-oeste, no sul da Amazônia, no leste da Amazônia,
para abastecer o mercado chinês de soja, o que a gente estava falando é de escoar quantidades ridiculamente grandes de produção. E aí, o que começa a se discutir é que a melhor maneira de fazer isso é com barcos. E daí, depois, a melhor maneira de se fazer isso é com barcos grandes. Só que aí você começa a ter dificuldades para transportar isso. Então a dificuldade que você começa a ter é que talvez a calha do rio não seja fundo o suficiente. Ou talvez a margem do rio não seja grande o suficiente. E talvez você precise de um porto maior do que você tinha antes. Por quê? Porque aí você vai conseguir transportar mais carga. Então o que a gente começa a perceber é que esses interesses eles vão influenciar em um monte de coisa no rio. E a discussão que está acontecendo agora é sobre quem vai controlar o rio, quem vai modificar o rio, se esse rio tem que ser ou não modificado, onde esses portos vão ser construídos e principalmente quem está sendo escutado para falar sobre isso, tá? Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é em Santarém, é um porto da Cargill, em Santarém, que é usado para fazer esse transporte de carga por essas hidrovias. Então tá aqui, o que vocês estão vendo aqui é uma foto de Santarém, e esse daqui é o porto de Santarém. Se vocês viram as imagens dos protestos, o que a população estava ocupando era esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando com o mouse. Então tem várias fotos, vídeos e imagens desse lugar que está aqui, porque eles estavam ocupando esse espaço como uma forma de protesto para impedir que a exploração do rio continuasse do jeito que ela estava acontecendo, tá bom? E aí hoje cedo eu tive o privilégio de conversar com um servidor da área ambiental, e esse servidor da área ambiental, ele é de Santarém. Ele conheceu Santarém antes e depois da chegada do porto. E por que a gente vai falar do porto especificamente? Porque o porto é um exemplo de mudança e como essa mudança afeta quem mora naquela região e afeta ambientalmente aquela região. Então o que ele relata é que aquela região onde tinha o porto era uma praia de rio, que tem um monte em Santarém, inclusive meu grande amigo Márcio Errara Prado foi para Santarém muitas vezes. É Amazônia, é lindo, é rio lindo, é praia linda, mas era uma praia que ele frequentava com a família dele. E essa praia não existe mais porque o porto foi construído ali. E aí ele relata algumas coisas bem interessantes da chegada desse desenvolvimento causado pelo porto em Santarém. Então você fala, pô, o porto chegou, isso vai gerar desenvolvimento, isso vai gerar alteração. E a primeira coisa que a gente precisa discutir é que desenvolvimento, que alteração e principalmente, será que quem mora lá quer esse tipo de desenvolvimento? Será que quem mora lá quer isso para a sua vida? E aí ele comenta uma coisa muito interessante que a gente vê em outros casos, é que quando uma estrutura dessa chega, você tem, em primeiro lugar, um poder muito grande da empresa, você tem uma influência muito grande da empresa. Essa influência, em primeiro lugar, causa o impacto ambiental da construção e da chegada de mais barcos ali naquele porto, mas tem uma mudança social muito importante. Por quê? Porque a demografia da população muda. Então, as pessoas que moravam ali continuam morando ali, mas em função da chegada da empresa, em função da construção do porto, em função da construção tudo, pessoas de fora vêm para a região com uma visão diferente do que é a sociedade e principalmente com uma visão diferente em relação à empresa e aos impactos que ela está causando. Então, se eu venho para trabalhar na empresa, se eu venho para trabalhar em coisas ligadas à empresa, eu acho a empresa boa. E isso acaba alterando o poder político da região. Então, as pessoas que sempre moraram naquela região, que historicamente estão ali, elas são diretamente afetadas ambientalmente, economicamente e socialmente pela chegada da empresa. E vende-se que esse modelo de desenvolvimento baseado no agrodestrutivo, baseado na produção de soja, da monocultura extremamente poderoso, é o modelo que vai gerar desenvolvimento para Santarém. É o modelo que vai gerar desenvolvimento para a Amazônia. Então é esse modelo de progresso que é empregado naquela sociedade que antes não era, que vivia uma vida diferente, que se alimentava de uma maneira diferente, que consumia de uma maneira diferente, que vivia uma vida diferente. E o julgamento do que é melhor ou pior, ele não existe. Por quê? Porque o melhor ou pior, ele é variável. Mas, Emílio, você não acha que as pessoas de Santarém têm direito à saúde, têm direito à educação?
Você não é o defensor disso? Eu sou. Mas quem disse que esse desenvolvimento do agro ele vai gerar isso? A gente consegue perceber que isso não é verdade na maioria dos lugares. Não é uma realidade na maioria dos lugares. Não é uma realidade, inclusive, para quem morava ali. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é, por que o agro é a melhor alternativa? Então, esse servidor que conversou comigo, ele fala, poxa, e se a gente investisse em turismo em Santarém? Que tem praias de rio lindíssimas, que empregaria as pessoas que já trabalham lá e que conhecem lá com impacto ambiental menor e com o rendimento para a população maior. E se o modelo de desenvolvimento proposto para Santarém fosse um modelo diferente? Ah, então não é agro, não é derrubando floresta que a gente vai gerar renda para essa população, é turismo. Joguei a ideia aqui, que nem é minha, que nem é nova. Então vamos fazer turismo, tá? Então vamos lá, vamos fazer turismo, vamos organizar, vamos limitar o número de pessoas que podem ir para a cidade, vamos cobrar caro dos gringos e barato dos brasileiros, vamos criar um modelo sustentável de exploração turística daquela região. Vamos valorizar a comida da região, vamos vender aquela região como a região linda que ela é antes de destruir essa região. Mas o porto já existe. Esse modelo de desenvolvimento, esses impactos que a gente falou, ele já existe. E não é sobre isso que está sendo discutido agora, não é essa discussão que está acontecendo agora. O que está sendo discutido é que o governo Lula, ele baixa um decreto 12.600 de 2025, que incluía 3 hidrovias na Amazônia no Programa Nacional de Desestatização. Ou seja, a gente está privatizando, e você pode chamar do que você quiser, tá? Ah, não é privatização, é concessão, meu pau na sua mão. Desculpa eu falar desse jeito, desculpa eu ser grosseiro. Ah, não é privatização, é concessão. É por tempo determinado. Não é desse jeito, Emílio. Não estamos privatizando. A gente não está vendendo nada. O rio continua nosso. A gente só está passando o direito de cuidar do rio para uma empresa. Beleza? Então não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que a gente vai conceder para empresas o direito de fazer a dragagem do rio, manter o rio navegável e controlar o fluxo do rio, tá? Então a gente vai fazer, o Felipe falou, sabor privatização, mas é concessão. É concessão, sabor privatização. E tem uma coisa muito interessante desse processo, é que para que isso aconteça, você precisa fazer um rito de audiências públicas para escutar a população, para ver se a população quer aquilo mesmo ou não. Então, será que quem mora em Santarém, quem mora perto das hidrovias, porque a gente está falando de Santarém, porque é onde aconteceu o processo, mas a gente está falando de concessão de 3.000 quilômetros de rios brasileiros para empresas geralmente estrangeiras. Eu vou repetir. A proposta é, vamos conceder o direito de controlar, de dragar, de fazer um monte de coisa nos nossos rios para empresas estrangeiras, geralmente. Tá? Então vamos fazer essa concessão e o primeiro processo, o primeiro passo que estava acontecendo agora era de dragagem da calha do rio, porque isso permitiria que navios maiores chegassem ao porto para que a carga fosse colocada. Então ninguém está preocupado, apesar de todo o discurso do isso vai melhorar o transporte de pessoas, isso vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Todo esse processo é para que navios muito grandes de soja consigam chegar mais perto e isso barateie o transporte para a gente exportar soja, para a gente exportar milho, para a gente exportar gado em outros lugares, em outros casos e assim por diante. Então, o que a gente estava vendo e o que a gente está vendo acontecer é um processo que não levou tanto em consideração as pessoas que moram lá, não escutou, não abriu as audiências públicas, não fez nada disso para concessão desses rios para iniciativa privada. Afinal de contas, os dados mostram para a gente que privatizar é a melhor coisa que existe. Você vai lá, constrói uma estrada, gasta dinheiro infinito, e aí como você é um gestor ruim, você vai lá e passa para a iniciativa privada. Então, quais são os interesses que são favorecidos? É o interesse de quem está morando lá ou é o interesse da Cargill ou das grandes empresas que vivem naquela região? Como isso vai afetar a população? Como estão os estudos de impacto ambiental?
A gente sabe como o lobby faz com que a gente passe por cima de tudo isso e construa Belo Monte. Mas vai acontecer de novo? Então, o que a gente percebeu nesse momento é que a mobilização da população indígena, a mobilização de quem mora na região, e principalmente a ocupação das pessoas, as pessoas ocupando os espaços, as pessoas exercendo o seu poder democrático, as pessoas ocupando as estradas, as pessoas impedindo a operação do Porto da Cargill, as pessoas abrindo mão da sua vida, da sua rotina e se organizando para que algo que eles não queriam que acontecesse, que ia prejudicar diretamente as populações locais, funcionou, mesmo que seja momentaneamente. E por que é importante a gente dizer que mesmo que seja momentaneamente? É momentâneo porque o decreto caiu, mas para escutar as pessoas, não, vamos fazer o seguinte, vamos escutar as pessoas agora. Então agora a gente vai pegar, a gente vai parar e agora sim a gente vai escutar as pessoas. E eu não estou diminuindo a conquista das pessoas que estavam lá. Eu estou dizendo que a gente tem que ficar alerta. A gente precisa ficar alerta em relação ao que está acontecendo. A gente não pode, por estar longe, não entender que aquela luta que está acontecendo também é nossa. Porque as mudanças que acontecem na Amazônia não afetam só quem mora lá. As mudanças que acontecem na Amazônia mudam o clima, por exemplo, do Brasil inteiro. E o que fode a minha cabeça, o que quebra a minha cabeça, é que tem biólogo fazendo viagem pela Amazônia para falar sobre esse tipo de desenvolvimento. Tem biólogo bolsonarista que vai ter vídeo com milhões de visualizações, que está andando de carro pela Transamazônica para falar que tem que asfaltar tudo para levar desenvolvimento para o povo ribeirinho, que é defensor do agro sim, que defende fazenda de soja sim, que diz que a fazenda de soja protege o ambiente sim, e que vai falar, e que usa pulseirinha indígena, que tem tatuagem, que vai lá colocar a mão em formiga e que fala que a defesa do indígena é levar uma vida igual a que eu levo aqui em São Paulo, certo? Então o que a gente vai ver, o que vai acontecer é uma disputa de novo de narrativa. E essa disputa de narrativa está diretamente ligada até onde a gente tem que ir. O que a gente quer como sociedade. Que tipo de desenvolvimento a gente quer? A gente quer o desenvolvimento desenfreado, o desenvolvimento do agro, o desenvolvimento que vai derrubar toda a floresta? É isso. É exatamente esse desenvolvimento que a gente quer. Eu quero realmente que o rio seja dragado, que a foz do Amazonas seja dragado para transportar soja. E eu realmente acho que isso vai favorecer a população. É esse desenvolvimento que a gente defende como sociedade? Ou existem alternativas? Então, a discussão ela é muito profunda, a discussão ela é muito maior, a discussão é de narrativa do que a gente quer, para onde a gente quer que o Brasil vá. E a gente, aqui do Blá Blá, eu, a Camila, o Matheus, a Vanessa, o Márcio, a André, a gente entende que o Brasil tem que se desenvolver. A gente entende que a população pobre precisa ter as coisas que a gente defende, precisa ter cultura, saúde, educação, lazer, esporte, tem que ter acesso a tudo isso. Mas que não existe só um caminho para isso. E também não existe só um tipo de lazer. Não existe só um tipo de escola. Não existe só um tipo de cultura. Não é a nossa cultura que a gente tem que impor para as pessoas. Esse é o assunto que tinha que estar sendo discutido. Esse é o assunto que tinha que estar em todas as redes sociais. Esse é o assunto que tinha que estar revoltando a população. Era para isso que a gente deveria estar dando entrevista, era para isso que a gente deveria estar abrindo os grandes portais e ter essa discussão. Hoje tem, hoje está lá. Depois que o decreto caiu, depois que o governo federal foi lá e derrubou o decreto, hoje é assunto, mas amanhã já não é mais. Amanhã já não é assunto. Amanhã deixa de ser um assunto, passa a ser um não assunto. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês, e o que eu acho bonito, finalizando essa história, é a organização social é sim capaz de impedir que algo aconteça. Seja derrubando um decreto federal que impede que os nossos rios sejam rifados,
seja impedindo que uma PL da proteção para os caras poderem cometer crimes aconteça. Então dá pra gente se organizar e mudar um pouquinho o mundo, tá bom? Beleza? Era isso. Falou, valeu e tchau.